Você tem dificuldades para interpretar as curvas de níveis? Se sim, fique comigo porque neste vídeo eu vou te ensinar tudo sobre isso e também vou te ensinar a como fazer o perfil de terreno com base no mapa das curvas de níveis. Então bora lá! E aí pessoal, tudo certo com vocês? Espero que sim, meu nome é Paulo, professor de Geografia e sejam todos muito bem-vindos aqui a Geo Ilustrada. O nosso tema de hoje são as curvas de nível, aqueles mapas que tem um monte de curva que provavelmente te deixam muito confuso. Mas antes de entrarmos no assunto pessoal, eu gostaria muito de agradecer a vocês pelo carinho que vocês têm aqui com o canal. Na semana passada atingimos os nossos primeiros 4.000 inscritos. Eu sei que pode não parecer muito para muitos de vocês, os canais que vocês seguem provavelmente tem muito mais inscritos do que isso, né? Mas para mim isso representa bastante, tá? E poder contar com carinho, com a atenção de vocês, pra mim é muito legal e poder compartilhar um pouco do que eu sei sobre geografia é mais legal ainda. Então, agradeço muito a todos vocês, certo? Mas agora vamos lá para as curvas de nível. Mas o que são as curvas de nível? Bom, as curvas de nível é uma técnica cartográfica para representar altitudes, sejam de montanhas, de morros ou de formas do relevo em geral. Dito isso, antes de continuarmos, eu preciso fazer uma rápida contextualização do que são os mapas e as cartas. Bom, eles nada mais são do que uma representação da superfície da Terra em dimensões reduzidas, ou seja, são responsáveis por representarem alguns aspectos da Terra, porém em dimensões reduzidas, né, para caber no mapa. E como que são feitas essas representações? Bom, elas são feitas de diversas formas, porém a mais usual é através dos símbolos, né, da simbologia do mapa. Você já deve ter percebido que todo mapa tem uma legenda contendo símbolos, né, a explicação geral de como que você deve ler o mapa. E esses símbolos vêm de diversas formas diferentes, né? Temos os símbolos lineares, os zonais e também os símbolos associados, que são aqueles símbolos que o próprio desenho do símbolo te traz a ideia do que esse símbolo significa. Mas se você quer saber um pouco mais sobre mapas, cartas e cartografia de forma geral, acessa aqui a nossa playlist de cartografia que vai te ajudar muito, tá? Tem bastante vídeo legal falando de cartografia. Bom pessoal, mas já que eu disse que o mapa é uma representação no plano, como fazer então para representar altitudes em uma superfície plana? E aí, como que vocês fariam isso? Bom, uma das respostas dos cartógrafos para esse dilema foram as curvas de nível. E aqui vai uma rápida definiçãozinha do que são as curvas de níveis. Bom, elas constituem uma linha imaginária no terreno em que todos os pontos desta linha possuem a mesma altitude. Bom, se você ficou confuso, não esquenta porque eu vou te trazer uma explicação prática de como que isso aí funciona e também uma animaçãozinha que eu garanto que vai fazer com que você entenda isso aí 100%, beleza? Mas antes disso, pessoal, se você estiver curtindo o vídeo, se eu de alguma forma estiver te ajudando, retribua aí a minha ajuda, tá? Deixando seu like no vídeo, compartilhando com seus amigos, com seus alunos e também deixa um comentário aí dizendo o que você gostou e também o que você não gostou, beleza? Então bora lá prosseguir. Para ilustrar para vocês como que as curvas de níveis funcionam na prática, eu trouxe essa imagem aí do Monte Fuji visto de cima e desenhei nele as curvas de nível, né? Como que elas seriam aplicadas na prática. Percebam como as curvas de nível dividem o monte como se fossem em planos, tá? Onde cada plano possui a mesma distância. Neste caso aqui, 50 metros por plano. Lembrando que essa aí não é a distância real, tá? É fictício. Então cada plano deve possuir a mesma distância. O nome disso é equidistância, que é a distância vertical entre um plano e outro. Essa animação que eu estou deixando na tela ilustra isso perfeitamente. Olha só como a montanha é separada em planos, com uma equidistância de 50 metros, que é a distância entre um plano e outro, e depois esses planos são reunidos em apenas um, formando assim o mapa das curvas de nível. E a partir desse mapa, ele traça o perfil do terreno, que eu também vou te ensinar como fazer. Bom, agora eu tenho certeza que as curvas de nível já estão muito mais claras aí na sua cabeça, não é mesmo? Mas fique aí que ainda tem coisa legal por vir. Olha só, a partir do nosso exemplo aqui do Monte Fuji, eu estabeleci como se fosse o mapa das curvas de nível deste monte, que ficaria basicamente assim. Como você pode perceber, a equidistância é de 50 metros, né? Sendo que o ponto mais baixo tem 50 metros e o mais alto 300. E para você estabelecer o perfil do terreno com base no mapa das curvas de nível, também é muito simples. Observa só, o primeiro passo é você traçar uma linha na horizontal em cima do mapa das curvas de nível. Mas preste atenção que essa linha tem que recortar todas as curvas de níveis presentes no mapa. Depois disso, você vai construir embaixo como se fosse um gráfico, contendo uma linha na vertical e uma na horizontal, sendo que na linha vertical você deve colocar todos os intervalos altimétricos das suas curvas de níveis. No nosso caso aqui vai de 50 até 300 metros. Após fazer isso, você só precisa puxar uma linha reta em cada curva de nível até a distância correspondente no gráfico que você montou abaixo, e demarcando cada uma delas com pontinhos. Após fazer isso com todas as curvas de níveis, basta você juntar todos esses pontos que você vai obter o perfil de terreno. Muito simples, né? Mas para isso
isso fica ainda mais claro na sua cabeça, vamos lá para mais 2 exemplos. Aqui nós temos 2 exemplos distintos. Observe que no primeiro nós temos um mapa que representa 2 elevações principais, no caso aí parece ser 2 morros, ou 2 montanhas, com um intervalo altimétrico de 50 metros em cada plano. E a partir disso é só fazer da forma que eu expliquei anteriormente que você vai obter o perfil de terreno. Já no segundo mapa temos apenas uma elevação, um morro principal, porém o intervalo altimétrico aqui, ou a equidistância, é de 20 metros entre cada plano. Porém, para estabelecer o perfil de terreno, isso aí não interfere em praticamente nada. Olha só como nesse segundo exemplo, um lado é muito mais íngreme do que o outro. Isso fica também muito claro apenas observando o mapa das curvas de nível. Mas fica mais claro ainda quando a partir do mapa você faz o perfil de terreno. Então é isso, pessoal, espero de verdade que eu tenha te ensinado a interpretar as curvas de níveis e também a fazer o perfil de terreno a partir delas. Se eu te ajudei, deixa um like aí no vídeo, tá? Se inscreve no canal que você vai estar me ajudando muito. Valeu por ter ficado até aqui, até a próxima, falou!